Bom dia Zezé, bom dia Rose. Prazer estar aqui com vocês aqui debatendo sobre a comissão de revitalização do centro. O que você está pretendendo? Primeiro, por que foi montada essa comissão? Porque a questão do centro é uma questão que a gente já vive, né, Zezé, há anos em Campinas. A gente fala do abandono do centro, da falta da desocupação, à noite, depois das 6 da tarde, é um outro centro que aparece ali na região central de Campinas. O que vocês pretendem fazer e propor com essa comissão? Bom, a principal, eu acho que da comissão, da gente debater esse assunto, a importância, né, da revitalização do centro por causa exatamente do que você falou, né, a grande situação de abandono das lojas sendo esvaziadas, você não tem dentro do centro da cidade empresários novos vindo para investir, né, e estar no centro do jeito que ele está hoje. Então, a grande ideia dessa comissão é envolver a sociedade, envolver os comerciantes do centro, envolver os órgãos públicos, a prefeitura, a CETEC, as secretarias, para a gente poder achar uma solução e poder, inclusive, discutir essa solução com os empresários do centro da cidade para poder retomar, né, a economia no centro da cidade. Bom, Salvetti, essa tentativa de revitalizar o centro de Campinas, ela já foi feita, já foi anunciada por, acho que todos os prefeitos, desde que eu cubro prefeitura, isso daí vem desde o Grama, hein? É lá longe que eu venho, da primeira gestão do Grama. Então eu queria ver com você, por que não deu certo dessas outras vezes e por que o que você acha que vai ter de diferente nesse trabalho agora, que pode ser que melhore a situação do centro de Campinas? Zezé, você sabe que o centro nunca chegou no estado que está hoje de abandono, né? Nas outras administrações, ainda tinha uma questão das lojas ocupadas, não tinha a desocupação, não teve o problema do Covid, né? Agora, o que acontece? Com essa administração do Dário Saad, e eu vejo que o prefeito tem uma vontade grande de revitalizar o centro, começando pelaquela área da Estação da Cultura, que tem 320 mil metros quadrados, onde eu estou fazendo parte da comissão, né, junto com o prefeito, para trazer aquela área para o município de Campinas e fazer uma licitação em cima de 50 mil metros para a iniciativa privada, investimento, e o restante ser investido em toda a área, podendo ter a discussão de um investimento no centro da cidade. Então, eu acho que tem 2 pontos fundamentais. Primeiro, o shopping popular, que é anunciado pelo vereador Carlos Pamelô, que ele deve começar com a associação a obra agora, o começo do ano. A questão da vontade política do prefeito, revitalizar aquela área de 320 mil metros quadrados. E aí você já tem que pensar na revitalização do centro, porque uma vez o shopping popular instalado, os camelôs hoje indo para o shopping popular, você já tem que ir pensando nessa modernização e revitalização do centro, né? Porque senão você tira aquele pessoal de lá, e se você não tiver um projeto para a cidade, para o centro da cidade, daqui a pouco está de novo invadido. Agora, então, assim, quando eu faço uma análise do que aconteceu com o centro de Campinas, me vem muito à mente a história dos camelôs invadindo o centro e inviabilizando as lojas ali que pagavam aluguel, que pagavam imposto, quer dizer, uma competição predatória
que acabou levando ao esvaziamento do comércio formal. Porque como é que você vai fazer, né? Os compradores são um só e eles vão no lugar onde é mais barato. O senhor tem uma análise parecida ou o senhor acha que não, que foi outra coisa, que foi a Covid, que foi... Aonde o senhor vê o início dessa degradação do centro, desse abandono do centro que a gente vê hoje? Eu acho que tudo já vem já, né? Eu vou te contar um pouquinho da CETEC, né? Quando eu fui preso da CETEC, dos empresários no centro, com questão de alvará, com questão de bombeiro, e isso inviabilizava as lojas renovarem seus alvarás, e inclusive locações novas. Isso já vem há tempo, mais de 20 anos, que nós viemos discutindo com o Ministério Público, e eu consegui, na minha gestão da CETEC, arquivar, inclusive, o processo, que tinha um processo em andamento, em cima do prefeito, em cima da CETEC, em cima da aprovação com o Ministério Público do Shopping Popular. Então, vindo essa aprovação, esse inquérito sendo arquivado, essa situação nova de a gente reestruturar o centro para poder modernizar, para trazer empresários novos, com investimentos no centro da cidade, para trazer a população de volta, não durante o dia, mas sim após as 6 horas, porque o abandono do centro é depois das 6 horas que tem um abandono total do centro. Então, a ideia dessa comissão é discutir com todos os comerciantes e as entidades organizadas para a gente achar um caminho que venha contribuir com a cidade de Campinas e com a modernização do centro com os empresários. Agora, a Zezé colocou a questão dos camelôs e também tem uma outra questão do centro, que são os moradores de rua, que é um problema sério que Campinas tem enfrentado, que a cada dia tem aumentado o número de moradores. E nós tivemos recentemente uma comissão de estudos na Câmara para poder definir saídas para essa questão, que até agora também não teve, porque o que nós tivemos de avanço em relação a essa comissão? Saiu a história de que as igrejas e as entidades sociais não podem mais servir comida lá nas ruas centrais, aí se estabeleceu um restaurante, esses voluntários estão trabalhando nesse local, que a prefeitura que comanda, de uma forma de tentar tirar, né, o lixo que ficava lá nas ruas, que os lojistas diziam que depois da noite eles entregavam o centro de um jeito, e quando eles chegavam de manhã, eles tinham que chegar mais cedo nas lojas para poder lavar a frente da loja, porque tinha cocô, tinha xixi, tinha marmitex. O problema do cocô e do xixi continua. Mas esse problema da questão dos moradores, ô Salvetti, é um problema que eu tenho a impressão que nem a prefeitura tem solução. Vocês acham que vocês vão avançar nessa questão ou isso também não tem solução? Eu acho que tem que avançar. Eu acho que tem que avançar pelo fato, por isso que a comissão ela vai servir para, inclusive, a gente discutir com a assistente social, porque tem caso de polícia, né? Você tem que fazer um envolvimento de toda a sociedade, né? Por quê? Porque tem um morador de rua que tem a necessidade de retornar para sua casa, tem aquele morador de rua que é alta periculosidade. Inclusive, a semana passada nós temos uma feira noturna no Carlos Gomes. Ele inclusive molestou todos os feirantes, os moradores que estavam na praça, ameaçando, e quando a polícia puxou ali a questão criminal dele, o cara era um bandido, né? Então, assim, tem que ter uma ação conjunta entre a prefeitura, as secretarias, os órgãos do Estado, e já nessa revitalização do centro entrar uma solução para os moradores de rua. Porque eu tenho a impressão de que quando é um caso de polícia, esse caso é facílimo para resolver. Você catucar e prende. Agora, quando se trata de um verdadeiro morador de rua, né, que tem o direito de estar na rua e que o poder público não pode exigir dele que desocupe o espaço, aí é que a coisa pega.
Pelo menos é isso que a secretária de Assistência Social falou para a gente, e a maior parte dos especialistas aí nessas questões tem falado sobre isso também. Como é que você vê isso? Que ferramenta, que instrumento é possível de usar no caso de um cara que ele é um morador de rua, ponto final, ele não é bandido, ele não é nada, ele mora na rua. Como é que é possível? Qual assim, uma proposta que você faria para tirar esse cara? Eu descentralizava o que hoje você tem dentro do centro da cidade. Você tem locais de acolhimento para o morador de rua que você acaba deixando o morador no centro da cidade. Você tem hoje na José Paulino um problema gravíssimo, né, que é os moradores, e o que a Rose ou o César falou, de o pessoal urinar na frente das lojas, o pessoal almoçar na frente das lojas, ou jantar na frente, e deixar toda aquela sujeira, os empresários não aguentam mais. Então, primeiro, eu acredito que tem que descentralizar as casas que têm de acolhimento do centro da cidade. Nós temos que discutir um espaço que seja um espaço coerente para receber esses moradores de rua, fazer a triagem, verificar quem é essas pessoas. Muitos deles, eu acho, que gostariam de voltar para suas casas, e aí tem que ter um plano público do prefeito para poder a gente, junto com a Centro Social, fazer isso acontecer, porque o que acontece? Você muitas vezes viabiliza a passagem, ele desce no próximo ponto de novo. Tem que ter um acompanhamento até a sua casa, entregar ele em casa, entendeu? E acompanhamento daqueles que têm problema de droga, porque hoje você tem um problema no centro da cidade que eu acredito ainda que dá para se controlar. Daqui a pouco fica incontrolável, como está São Paulo. Agora, Salvete, essas casas de apoio aos moradores de rua, elas são colocadas no centro porque é onde eles estão. A impressão que eu tenho é que mesmo que se você descentralizar, esse povo não vai para lá. Então, na verdade, o restaurante, a casa de passagem, o SAMIM, é colocado justamente nesses locais para ver se consegue oferecer para esse morador de rua que não quer sair da rua, para poder ter pelo menos um lugar para tomar banho, um lugar para comer. Quando você descentraliza, a impressão que eu tenho é que ficará vazia. Vamos supor, tira do centro e vai para uma periferia. Não vai ninguém. Então, na verdade, eu não sei se isso daria certo o que você está colocando. Porque a tua ideia é o seguinte, se eu descentralizo, eu tiro ele do centro e mando para outro lugar. É isso. Só que esse outro lugar também vai ser um problema lá no bairro, porque o bairro também não vai querer, né? Então você só vai estar... primeiro que o povo não vai, porque eles querem ficar no centro. Segundo, que se for, vai ter um outro problema. Eu acho que a questão ela é muito mais de só mudar a territorialidade. E de verdade, eu não vejo nenhum gestor público com solução para esse problema. E aí tem até prefeito que fala, se vocês souberem, me falem, porque eu vou fazer. Porque realmente é uma situação muito difícil. Porque o morador de rua, a própria pesquisa da prefeitura apontou que 80% deles têm problemas com álcool e drogas. E a maior parte não quer sair da rua, não quer. Ele não quer nem dormir. Deixa eu, assim, um pouquinho do que eu tenho na época do CETEC e um pouquinho do que eu tenho vivido aí nos bairros e quando instalei as feiras noturnas, né? Eu vejo que quando você começa a usar o solo público, e você começa a ter a participação da população ou na praça ou na rua, eles se sentem também um pouco, vamos dizer, acanhados e começam a se distanciar um pouco, né? Eles não querem convívio muito social, né? Alguns ou outros, que nem aquele que eu falei que estava perturbando na feira, embora ele seja um criminoso, mas ele tinha cumprido a sua pena, mas tem lá um monte de passagem, inclusive de homicídio. Mas só que ele tá livre, né? Então você tem que chamar a polícia, tem que tomar alguns critérios para dar segurança à população. Mas se você começa a tomar o espaço público e a população começa a usar esse espaço público, você começa a diminuir essa situação do centro. O problema é que o centro hoje, ele depois das 6h30 ou 7 horas é um abandono. Você não tem nada de atrações ou situações que venham a levar a população para o centro, quem mora em redor do centro, e acaba ficando um abandono. Essa ideia
dessa comissão é exatamente isso. Eu sei que é uma situação difícil, a questão do morador de rua é complicado, mas nós temos que começar a trabalhar uma situação onde Campinas não fique no abandono, principalmente do centro da cidade. Você vai acabar? Não vai acabar com o morador de rua, mas eu acredito que você começa a amenizar. Eu acho que a questão dos moradores de rua é uma questão séria. Eu acho que é uma questão que incomoda os campineiros, assim, muito, porque aqui nesse programa a gente recebe muitas participações e hoje, imagino que já devem estar surgindo aí participações falando disso. Já, quero ler. O pessoal tem pavor a essa situação que se instaurou ali. Mas eu tenho também a sensação de que a gente vai ter que mudar o ângulo de ver essa história do morador de rua. Vai ser o poder público entrar com o morador de rua lá, porque ele vai permanecer lá, pelo que a gente tem visto, pelas conversas que nós temos tido, né? Mas é o poder público descobrir meios que vão impactar menos a comunidade e, inclusive, os comerciantes, a presença desses moradores. Então, assim, é o poder público que vai ter que oferecer mais serviços para quem está ali sendo impactado, né? Enquanto essa situação perdurar. Porque a gente vê que vem crescendo, mas isso tem uma coisa a ver também com uma crise social, que a gente espera que um dia se arrefeça. Então, assim, do poder público, vão ser elencadas mais ações da parte do poder público para fazer com que o comércio, as pessoas que vivam ali sejam menos impactadas por esses moradores que estão lá? Bom, deixa eu colocar aqui, olha, Zezé, o Edson Elias, o nosso ouvinte, ele diz assim, na minha visão, e eu espero estar muito errado, falta pouco para o centro de Campinas se tornar uma Cracolândia. Tudo isso graças à falta de visão e falta de estratégia, falta de disciplina das autoridades em geral nas últimas décadas. Não foi Covid que está acabando com o comércio formal. Ele está morrendo há décadas graças à inoperância e ao amadorismo das autoridades públicas. O Edson Elias. A gente concorda com ele, né, Zezé? Porque a situação já estava vindo, assim, uma situação bem complicada. O Xandão, ele diz assim, Salvete, vai tirar os moradores de rua, vai tirar do centro, e vai do Cambuí e no Taquaral, e vai mandar para Barão Geraldo, para os bairros da periferia, aí vai ser a periferia que vai sofrer. Ó, Zezé, para você, vai mandar para você aí. Bom, Salvete, a situação ela é muito séria no centro, né? Você tem essa questão dos moradores de rua, você também tem a questão das drogas, você tem a questão do centro, que passa a ser uma outra cidade à noite, com outros ocupantes. Isso faz, inclusive... comércio enfraquecido, gente. E um comércio enfraquecido, à noite tem um monte de imóvel desocupado e vem aumentando essa desocupação. Olha, juro que eu acompanho o centro bem de perto desde a Isalene. A primeira tentativa de melhorar o centro foi aquela malfadada reforma na 13 de maio, que não deu em nada, que foi um rolo. Depois veio o doutor Hélio tentando, sabe, levar Natal, levar tudo. Foi uma política que depois acabou. Aí veio Jonas, que aí tentou lá glicério e coisa e tal. Mas, gente, isso nós estamos falando realmente 20 anos, como o Salvete colocou. Faz 20 anos que eu assisto a decadência do centro. José, eu acho não, eu tenho certeza que essa comissão, e é um ponto que nós vamos pôr o dedo na ferida, que é o centro da cidade, nós vamos precisar da participação de todos. Porque o que acontece? Quando você começa uma comissão e você começa a chamar a sociedade para discutir, as autoridades, é muito pouca gente que participa. Então nós temos que fazer um movimento para realmente participar, não só a sociedade, como a imprensa, como todos participarem, para a gente tentar amenizar esse problema que vem acarretando e para não virar uma Cracolândia. A gente sabe que o morador de rua é um problema, mas não é só o morador. Nós temos que discutir, que nem você falou, não adianta discutir só a França Glicério, a reforma da França Glicério.
Não adianta você discutir a reforma do Largo do Pará ou do Largo do Rosário. Eu acho que tem que ter um contexto, aproveitar que o prefeito Dário tem um projeto para uma área de 320 mil metros quadrados, onde vai ser um marco, na minha opinião, do centro da cidade. Tem que aproveitar esse investimento que vai ser feito lá e o que vai ter de retorno de investimento e investir no centro. Também, sem estrutura financeira, você também não acontece. E ter a colaboração dos comerciantes nesse momento da comissão, a gente sair com um projeto e apresentar para o prefeito. Aproveitar que o prefeito tem essa vontade de reestruturar os 320 mil metros quadrados, que vai ser 50 mil metros, vai ser para iniciativa privada, acho que vai dar um retorno positivo para a prefeitura, e a gente já entrar com esse projeto de revitalização no centro num todo. Senão não adianta você trabalhar em loco, vamos reformar a Moraes Salles agora. Eu acho que não adianta. Até porque se você tirar os camelôs e ir para o shopping popular, você vai ter uma situação, aí sim, de se não tiver toda o projeto elaborado para o que vai se fazer do centro, nós vamos ter outras invasões, e aí vai ficar mais abandonado ainda. Então, assim, uma coisa que eu me pergunto, né, as pessoas muitos urbanistas têm dito ao longo desses últimos anos que um dos problemas também da região central é a questão da moradia. Não se mora no centro, né? Então, e que isso faz com que não haja, por exemplo, interesse de restaurantes, de atividades que são atividades noturnas e tudo mais. Você não tem público. Eu não vou sair da minha casa para ir, né? O próprio Rosário, quando a gente teve lá há uns 2 anos, né, Rose, jantando no Rosário, meu Deus do céu, que tristeza que deu aqui. Então, assim, a minha pergunta tem sido pensado algum tipo de incentivo para moradia no centro de Campinas, para negócios no centro de Campinas? Isso é parte do pensamento do prefeito e do pensamento da Câmara? Porque a gente vê que São Paulo, não é que São Paulo conseguiu, a gente acabou de fazer uma referência à Cracolândia, né, que é inegável, está lá. É uma área do centro de São Paulo, isso daí. Mas existe outras áreas no centro de São Paulo que eles estão conseguindo colocar essas áreas de pé. Então, a minha pergunta isso passa por algum tipo de incentivo para moradia, para negócios e para a reocupação ali dos comércios? O que vai ser dado para atrair esse pessoal? Pois essa situação que você falou de moradia, isso foi pensado sim. Tanto é que nessa área, a ideia também é talvez ter um prédio aonde nesses 50 mil metros que seja residencial também. Mas no centro também nós temos que pensar na Câmara de prédios no centro, para levar moradia, né, para o centro da cidade, para poder, inclusive, essa revitalização que nós estamos pensando, ela ter êxito, porque aquilo que você falou, se não tem moradia, não tem pessoas no centro, não tem restaurante, não tem várias lojas que vão ter interesse de se instalar no shopping, de se instalar no centro da cidade. Rose. Tá certo. Então, para mim, tá bom. Ok. Bom, Salvetti, tem mais alguma coisa, algum ponto que você gostaria de colocar? Olha, eu acho que é importante frisar que essa comissão, ela vem para a gente discutir sim o centro, porque se a gente não começar a discutir agora, nós vamos ter problema cada vez mais em São Paulo, arrochando a questão da Cracolândia, esse pessoal começa a vir para o interior. E sim, se a gente não tiver uma ação fiscalizatória, uma ação de pelo menos a gente ter uma solução desses moradores que já existem em Campinas, e a gente tentar brecar um pouco essa situação das outras cidades, que a gente sabe, todo mundo sabe que Campinas é uma cidade atrativa. Aqui tem muita gente que faz ação social, e acaba trazendo esse pessoal e eles se falam um com outros. Então a gente tem que conversar em si, inclusive, com as entidades. As entidades têm que entender
que a gente é a favor que faça a questão social, mas eles têm que entender o seguinte, acaba atrapalhando todo um comércio, toda uma cidade. Tem que fazer, inclusive, em cima de uma regra. Fato, a culpa, de fato, não é das entidades, porque agora se uma coisa que começa a rolar é que o problema são as entidades que tem aqui. A gente está numa decadência já de décadas, e realmente, como disse o nosso ouvinte, nós tivemos poderes públicos omissos que não conseguiam ver adiante um palmo do nariz. Dúvida. Eu acho que assim, o problema não é das entidades. As entidades fazem um papel fundamental para a cidade. Se não fossem as entidades, o poder público não estaria pior do que está hoje em auxílio às pessoas que estão precisando, inclusive. Mas tem que ter, né, isso que você falou, tem que ter uma situação mais enérgica do poder público, das autoridades, e achar uma solução junto com as entidades. Olha, gente, eu tenho mais participações aqui, Zezé. Bom, o pessoal diz bom dia e diz o seguinte, é o Carlos, né, e ele diz assim, eu acho engraçado porque sempre existiu essas pessoas que ficam nas ruas, e desde quando inaugurou o Terminal Central e nunca ninguém fez nada até agora, e não vai ser agora que vão fazer. Falar é fácil, mas infelizmente não acontece nada e ele não acredita que isso vai acontecer, que vai ter melhora no centro, porque ele já ouve há anos que vão ser projetos e projetos e nada acontece no centro. O Alexandre de Oliveira, ele diz o seguinte, eu moro no centro, está um abandono total, terminal central, tráfico de drogas sem fim, quem tem coragem de passar ali à noite sabe muito bem que ali é uma boca do lixo, muitos moradores de rua com problemas mentais, fora que a cada dia que passa aumenta o número de lojas fechadas. Na frente da catedral, muita gente morando do lado de fora e o cheiro de urina, e os camelôs tomando conta da rua Álvares Machado. Então fica difícil competir, ou seja, o que ele está dizendo é que o comerciante formal ele não tem nenhum tipo de incentivo para poder se instalar ali, o vereador. O Wagner, né, ele diz o seguinte, olha, algo que eu não entendo, as cidades na RMC, que você vai e quase não vê moradores de rua. Em Campinas, você simplesmente não consegue sequer andar pelo centro. Tamanha a quantidade de pessoas deitadas pelo chão. Outro detalhe, o centro já se tornou uma cracolândia há tempos. O consumo de álcool e drogas rola solto por lá, a qualquer hora do dia. Deixar a situação chegar aonde chegou, agora eu quero ver resolverem. Tirar do centro e jogar nos bairros, eu lamento, não é a solução. É varrer o problema para baixo do tapete apenas. A solução seria fichar essas pessoas, ver quem são e dar destino a elas e serem avisadas que se voltarem serão reencaminhadas ao seu local de origem novamente. O fato é que hoje o poder público não faz nada, o Wagner. Olha, Wagner, você não pode tirar as pessoas, é proibido constitucionalmente. As pessoas podem ficar na rua, se elas quiserem ficar, elas podem ficar. O poder público não pode simplesmente chegar com uma viatura da GM, botar lá dentro e prender. Não pode, porque isso se chama higiene humana, e isso é condenado, você não pode fazer isso. A Carmen diz assim, que tal a Guarda Municipal fazer uma batida uma vez por semana, tipo cadastrar os moradores e ver se tem bandidos ou não? O problema pode falar, vereador. Rose, isso já é feito, inclusive, cadastramento, é aquilo que você falou, é delicada a situação do morador de rua, que você não tem autonomia para tomar algumas situações pelo direito que eles têm, é o direito que é deles e de todo ser humano. Eu acho que aquilo que as pessoas vêm conversando que não tem jeito, o que nós não podemos é ficar de braços cruzados, né? Porque as pessoas também criticam, mas tem aquilo que eu estou falando, nós vamos montar a comissão, e é importante essas pessoas que têm essa vontade de participar, tem que participar para, inclusive, fortalecer que isso não venha a ficar só num projeto no papel, né? Porque na hora que você vai para um debate, que você vai para uma discussão, eu estou falando isso do solo público, hoje é a última reunião, você está chamando as pessoas para debater,
para conversar, para achar soluções que venham a somar com a cidade, são poucas pessoas que participam. E depois as pessoas ficam bravas a hora que aprovam uma lei, a hora que aprovam coisa que nem sabe que está sendo aprovada. Então, eu estou no primeiro mandato de vereador. Vereador, eu acho que ele travou. Oi, escuta do prefeito Dário. Oi. Pode falar de novo, do prefeito Dário. Pode falar? Pode. A vontade do prefeito Dário de reformular o centro, de reformular a área que eu acho que está bem encaminhado, que já vai ser um grande projeto. Eu acho que é a oportunidade de a gente se mobilizar e, junto com essa vontade do prefeito, a gente entender isso para o centro da cidade para melhorar a questão dos comerciantes e da população. Tá ok, então, vereador, boa sorte para o senhor vai precisar e conte conosco para discutir essas propostas. Eu quero agradecer muito a presença do senhor. Obrigado, Zé. Um bom dia, um bom fim de semana. Bom dia a todas, a vocês, meninas, e a todos que estão nos ouvindo. Tchau. Tchau, vereador.